noite, pessoal. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que estarão conosco aqui. Convido a todos ficarem até o final, pois é uma live que eu desejei por muitos meses e o tempo acabou nos impossibilitando de fazer essa live. Mas faz, meses que eu namoro a Jenny para trazer esse assunto aqui. Por mais que a gente fale muito sobre o universo imobiliário, por mais que nós tenhamos nos conhecido em um evento imobiliário promovido pelo Rony, que foi o Sebrame do Rio Grande do Sul, eu e a Jenny temos um assunto assim muito comum na nossa atividade e eu não consegui enxergar uma outra pessoa com tanta força, com tanta voz para poder compartilhar esse assunto aqui para vocês. Eu peço que todos continuem até o final, porque ele é um assunto importante, é um assunto que todas as mulheres vivenciam todos os dias no seu dia a dia do trabalho, seja com parceiros, palestras, eventos, sempre a gente passa por isso. Então fiquem até o final aqui conosco. E a nossa convidada, ela já entrou. Jenny, eu preciso que você entre, por gentileza, para eu aceitar aqui. João, Fernanda, Nilson, Bruna. Vamos ver. Pessoal, a internet está bacana para vocês aí? Oi, lindona. Boa noite. Cadê a sua voz? Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Tudo bom, minha maravilhosa? Gente, tudo ótimo, muito prazer estar aqui com você. Enfim, né? Quanto tempo que a gente está se namorando? É verdade. Gente, a Jenny, ela é a idealista, como ela se denomina. Eu vou pedir para ela explicar aqui para vocês um pouquinho sobre a atividade dela. Eu confesso que até eu me embaralhei, porque assim, essa mulher ela é tão forte em tantos aspectos e a gente se combina tanto, né, Jenny? Que eu não soube descrevê-la para o Cris, que cuida do nosso marketing, com clareza, em resumo, porque é muita coisa, né? Então eu vou passar um resumo aqui, Jenny. Depois eu quero que você se apresente, nos explique um pouco melhor sobre o seu projeto, que é um projeto que chama muita atenção pela voz, pelas cores e pela força. Oi, Gui, João Pessoa, na área. Fique aqui com a gente, por favor. Então, Jenny, é Jenny Runge? Ringe? Isso, Jenny Hunger. Runge. É, na verdade, Hung. Mas aí, como fica muito comprido, eu adotei o Jenny Hung. Fica rapidinho. Perfeito. A sua voz está cortando às vezes, tá? Eu vou verificar. Ó, deixa eu ver, que eu tô aqui nos estúdios. Eu vim diretamente no estúdio para Tá fazer essa linda. live. Legal. Enquanto isso, gente, a Jenny, a idealista, como a gente denomina ela é arquiteta de mentes e marcas. Ela atua como mentora de empresários e também consultora na compreensão do eu, né, gente, do nosso, dos negócios e do seu posicionamento, seja como marcas ou seja como pessoas. Visionária e líder do Hub de Inovação Ideal 42 ou 42, encabeça o movimento Idealistas, movem o mundo, com foco na autovalorização e empoderamento. Hoje, como minha convidada, com muito orgulho, ela irá me auxiliar com o sotaque gaúcho e com a voz firme, que eu tanto gosto, a compartilhar esse assunto que é tão gritante nas nossas mesas. O assunto é a arte de falar alto em ambientes que não querem ouvir. Jenny, passo a bola para você nos explicar um pouco mais sobre o Ideal 42 e também para trazer essa força da idealista. Passo a palavra. Primeiramente, muito boa noite a todos. Gratidão mais uma vez, Carolina, pelo convite.
Foi uma honra conhecer você durante o Sebrame, foi uma experiência muito gostosa, tanto profissionalmente quanto principalmente pessoalmente. As nossas energias se cruzaram e eu tenho certeza que temos muitos ideais a conquistar na noite de hoje, especialmente aí porque nós vamos tratar de um assunto que é bastante delicado, só que é um assunto que faz parte do nosso dia a dia e que por isso uniu nesse exato momento. Muitas pessoas precisam ouvir o que as nossas vozes irão dizer, mesmo que vários ambientes queiram nos silenciar. E aí eu entro com aquilo que eu defendo dentro da Ideal 42, que é o nosso posicionamento no mundo. Quando nós entendemos mais sobre nós mesmos, nós entendemos o universo do nosso negócio. E então conseguimos nos posicionar no mundo. Como se o mundo fosse um grande tabuleiro. Eu sei a hora de atacar, eu sei a hora de defender, eu sei a hora de sair do jogo e eu sei principalmente a hora de marcar os mais importantes gols em prol do meu próprio resultado. Assim nasceu a Ideal 42, de ideal, ID, que transcende, né, a questão do nosso id, da nossa essência, o E, que é o relacionamento, com o ao, que é o tudo, que é o todo. Então, como a minha essência se relaciona com o mundo e como o mundo se relaciona comigo. O 42, que nasceu para ser, né, o simbolismo do número de sorte do meu marido, eu vim descobrir que o significado é o segredo da vida. E foi muito feliz quando eu dei o nome da minha empresa, Ideal 42, por conta disso. Ou seja, o segredo da vida é você descobrir como você se relaciona com o mundo e o mundo se relaciona com você e usufruir disso para rentabilizar, ou seja, você ser remunerada por existir. Então é dentro disso que hoje eu dou palestras, consultorias, treinamentos para empresários. Sou mentora de mentores e utilizo de todas as estratégias de comunicação, marketing, gestão, design das mentes e das marcas. A gente constrói desde o início, cria, recupera e alavanca negócios a partir deste ideal, a partir deste foco de conquista. Jenny, e hoje, se uma pessoa quer te contratar, ela necessariamente tem que estar abrindo a empresa ou ela já pode ter a empresa consolidada e te contratar para você fazer todo esse trabalho? Exatamente. Tanto que esse segundo semestre em especial é uma sequência, até a tua live de hoje é um convite que veio muito do universo, né? Nesse segundo semestre, para que eu possa aumentar o número de atendimentos dos meus clientes e alunos, então eu estou partindo para o ramo digital, né? Eu estou colocando os meus treinamentos de forma online. Até o momento, hoje, eu atuo com consultorias e mentorias. Consultorias no menor número, porque existe, né, exige a minha presença pessoalmente na consultoria, então de grandes empresas, incluindo de São Paulo, Rio, Minas, o pessoal de Goiás também, eu ando viajando bastante para fazer esses atendimentos. No sentido de mentorias, a gente faz uma mentoria como essa live aqui, a gente abre um canal no Zoom, eu consigo fazer essa mentoria, consigo fazer esse trabalho mais direcionado. Só que como número, a minha demanda está crescendo muito pelos meus serviços, eu estou, então, posicionando alguns tópicos já em formato de workshop e de livros. Perfeito. Jenny, então, antes de qualquer coisa, gente, eu quero deixar bem claro aqui que essa live, ela não é para ser uma live feminista ao extremo, onde a gente coloca que mulheres têm que ser aqui e os homens aqui. Não é isso que a gente preza, não é isso que nós desejamos, tá? Longe disso. Mas ainda assim, as mulheres, principalmente na posição de direção de seus negócios, elas ainda assim passam por percalços. E é aqui que a gente quer adentrar, não com uma forma de bater de frente com os homens, porque nós também precisamos deles, mas principalmente de nós lembrarmos e termos força como mulheres para tomar as nossas decisões sem que sejam dependentes de validação de homens. Porque nós temos o mesmo conhecimento, o mesmo estudo, às vezes até mais, e a gente precisa ser ouvida, e muitas vezes nós somos caladas. E caladas aqui
não é no sentido de alguém te calar, mas simplesmente de alguém ignorar a sua opinião, de olhar para o coleguinha do lado, você falou e o colega do lado repetiu e ele foi validado. Então, essa importância de nós termos consciência da força que nós temos, principalmente nos cargos de direção, de tomada de decisões, e por que não dentro de casa? Porque as mulheres também vivem tomando decisões dentro das nossas casas e a gente não precisa de validação. Os homens não precisam de validação e nós também não precisamos. E a gente precisa se enxergar dessa forma. Então, quando eu pensei em chamar a Jenny, uma das coisas é porque eu, Carolina, passei por situações e tive que desfazer de sociedade por conta disso. Eu tinha uma sociedade até então perfeita, com duas mentes muito próximas, com muita afinidade, mas em dado momento, pelo nome ter se sobressaído ao masculino, o masculino passou a me ignorar, simplesmente a me desfazer, a me desrespeitar, incluindo na frente de clientes, simplesmente para se sentir elevado, enquanto ele percebia que o meu nome estava crescendo e ele se sentiu ameaçado. Então, homens inseguros tendem a tentar te derrubar, tendem a tentar te desvalorizar. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, porque nós não somos, com certeza, as únicas mulheres que passamos por isso. Todos os dias temos amigas, temos colegas, parentes que passam por isso. E eu convido a todas que estão aqui a continuarem, porque com certeza vocês já passaram por isso e a gente quer que vocês comentem aqui também, compartilhem a experiência de vocês enquanto a live, porque é importante para o nosso trabalho, para a gente poder se apoiar, ok? Jenny, nós fizemos uma lista bem interessante, aliás, a sua lista muito bem interessante, e eu queria pedir para iniciarmos com 4 pontos. Quatro pontinhos. Para iniciar nas nossas mesas de reunião. Eu, no escritório de advocacia, você que está assistindo aí dentro de uma imobiliária, dentro de um consultório, dentro de uma grande multinacional, nós precisamos de atenção enquanto a gente fala. E quando as pessoas não nos levam a sério? E quando nós somos interrompidas frequentemente? Jenny, o que a gente faz? O que a gente faz? Primeiro de tudo, entenda o porquê você está sentindo isso, né? As pessoas, elas vão te interromper, as pessoas, né? A gente tá nesse entendimento aqui. As pessoas, quando você for interrompida, invalidada, quando as pessoas quiserem te ferir de alguma forma, não querendo te ouvir, ou então cortando as palavras que você está pronunciando, entenda o seguinte: tudo que está acontecendo é a pessoa com a pessoa, ou o grupo de pessoas com o grupo de pessoas. Número 1, não compre a insegurança do outro. Primeiro passo, não compre a insegurança do outro. Número 2, lembre do quanto você trabalhou, estudou e tudo o que foi necessário fazer para que você estivesse naquela mesa de negócios, naquele exato momento. Isso você traz o teu empoderamento. Você se empodera de você mesmo e de todo o conhecimento que você mesma construiu e criou. E número 3, nesse primeiro, eu estou pontuando dessa forma assim, para a gente ser breve e a gente vai construindo a partir disso. E número 3, lembre-se que o que você tem a dizer pode provocar a mudança que o mundo precisa, que aquela empresa precisa, que o seu escritório precisa, que a tua imobiliária precisa. Então, o ser ouvida vai muito mais do teu comportamento de certeza, de entender que aquilo que você tem a dizer é válido e vai provocar uma transformação, do que necessariamente você se subjulgar comprando o julgamento do outro. Porque quando você compra o julgamento de um terceiro, você está invalidando a sua própria existência, a sua própria capacidade. E é nisso que nós vamos trabalhar, na questão de autovalorização. Embora o mundo queira te silenciar,
mostrando que você se ouve primeiro, que você vai fazer com que os outros te ouçam também. Perfeito, Jenny. Sabe que eu me recordei da época da faculdade, quando eu tinha meus medos de estar lá na frente apresentando o trabalho. E eu lembro do meu avô falando assim: quem foi que estudou o tema para estar lá na frente? Quem foi que leu livros? Quem foi que passou as noites estudando? Foi o pessoal que está na plateia ou foi você? Então, você tem o maior conhecimento. Então, eu penso hoje, até quando eu vou para uma reunião, primeira coisa, gente, não dá para ir do nada, se jogar. Isso seja para homens quanto para mulher. Você tem que estudar o que você vai falar lá. A partir do momento que você tem um projeto, que você tem um estudo, que você trouxe todas as informações para aquela reunião, você não tem que ter medo de falar. Você tem plena certeza do que você está falando. Então, não é um colega que vai te olhar com cara estranha, que vai revirar o olho, que vai tentar te cortar, que vai derrubar a tua certeza. Você não precisa se sentir insegura, como a Jenny falou, pela insegurança do outro. Porque é natural que pessoas inseguras tentem te derrubar, né? Tenta te diminuir para você se sentir envergonhada de expor o que você tem certeza absoluta que é aquilo, né? Jenny, esse ponto aqui, inclusive, tem uma pergunta que foi encaminhada por uma engenheira e vai calhar exatamente com esse ponto, e depois eu trago ele de volta. Não receber crédito por ideias ou ser excluída de decisões importantes. Natural, natural. Muitas pessoas, quantas ideias nós já colocamos no mundo aí que elas foram capturadas, sequestradas por outras pessoas, né? Quantas ideias aconteceu comigo recentemente? Aconteceu comigo e acontece inúmeras vezes. Vai acontecer outras tantas mais. Só que sabe de uma coisa? Quem criou a ideia vai criar outras mais. E aí a gente também tem, eu gosto muito de usar sempre 3 pontos, né? A gente também tem 3 pontos com relação a isso. Eu tive a ideia, ela foi sequestrada por um terceiro, possivelmente um homem, que levou adiante e que foi creditado a ele por outro homem também, e que também levou adiante. Se a gente tenta reivindicar essa ideia e trazê-la para nós e mostrar, não, essa ideia foi minha. Quantas mulheres já ouviram dizer, não, você tá louca, olha só a emocionada, né? Porque naturalmente, por nós sermos empáticas, né, muito mais empáticas na grande maioria, a gente recebe aquela informação de que a sua ideia está sendo utilizada por outra pessoa e isso provoca rupturas e mágoas e machuca muito o nosso ego. O nosso ego é machucado, porque, afinal de contas, eu quero ser reconhecida, eu quero ser validada pela minha contribuição. Porém, quando isso acontece, você pode, número 1, simplesmente abrir mão e criar uma nova ideia, reconhecendo que aquele cliente já não está mais disponível para você. Porque no momento que você não é valorizada, onde você está investindo o teu tempo, está investindo a tua vida, se você não está tendo um reconhecimento, o problema não é com você. O problema é com o ambiente em que você está insistindo em se encaixar. Então, abra mão da ideia, abra mão do sentimento e do querer estar presente em ambientes que não te valorizam. Essa seria a primeira. Só que para conseguir isso tem que ter um senso de desapego e uma inteligência emocional. A gente sabe, é por isso que a gente estuda sempre, é por isso que a gente está sempre buscando, para ter o entendimento que a vida pode ser leve. Entende? O problema não é você. O problema é a situação e você, então, se descola emocionalmente daquela situação e entende. Poxa, o fulaninho lá precisava ser reconhecido. A criança dele, interior, precisava de um reconhecimento. E incapaz de produzir a própria ideia, de manifestá-la no mundo e de realizá-la, ficou muito mais fácil para ele roubar a minha. Só que da onde vem uma, vem duas, vem três. E quem tem a ideia normalmente tem um plano de ação para executar. Então,
No caminho, as máscaras cairão. No caminho irá acontecer, a verdade vai aparecer, a verdade sempre aparece. Pois bem, número 2, a outra possibilidade de, poxa, roubaram a minha ideia. O que eu faço agora, né? Roubaram a minha ideia porque eu sou mulher e o cara foi lá, o que eu faço agora? Pois bem, o confronto. Invista no confronto. Literalmente, e de uma maneira até, de repente, vulgar, o que eu vou dizer aqui, coloque também o pau na mesa, entendeu? E mostre para ele, não, então tá, a ideia é tua, como é que... Confronte, literalmente, confronte. Se tiver a presença de um terceiro, como um diretor, ou o dono da empresa, ou enfim, né, o membro presidente do comitê executivo daquela situação, confronte e questione a pessoa de quais foram os elementos raízes para a extração daquela ideia. Baseado no que ele acredita que aquela ideia realmente pode dar fruto, e questione principalmente qual é o resultado que essa ideia te trará no final, baseado em que histórico. Uhum. Do que ela está falando, ela não terá argumentos suficientemente palpáveis e realizáveis para apresentar. E aí você, dentro desse confronto, você consegue, então, mostrar também a verdade. A ideia é minha. E aí você pode conversar no terceiro ponto, visto isso. Ou você escolhe uma coisa ou outra, né? Ou você abre mão ou parte para cima para pegar. E isso são posições de diferentes personalidades. Vão ter pessoas que vão precisar e querer abrir mão porque querem evitar o confronto, porque esse elemento faz parte da personalidade dela. Ela foi criada assim. E não significa que ela é fraca por conta disso. Significa que ela apenas não atribuiu à vida dela a necessidade e o desenvolvimento de entender como se confronta alguém sem se machucar lá. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. A força da inteligência emocional tem que estar contigo. E no segundo momento, existe o confronto também, só que é um confronto que tem que ser muito inteligente e baseado apenas em fatos e não em cargos emocionais. Porque confrontar um homem que roubou a tua ideia e que outro homem deu ok para ele, ambos te invalidando, você está confrontando não apenas uma pessoa, você está confrontando um ambiente inteiro que pode te consumir se você não entender que isso são apenas fatos, que você é maior que isso e que o confronto pode ser necessário e muitas vezes proveitoso e transformador. Porque no momento que você argumenta baseada em dados, contra dados não há argumentos. E aí você visualiza ou uma opção ou outra. Visto isso, cabe a tua decisão. O que você quer continuar fazendo? Insistir, provocar, ser considerada, ela é louca, era só uma ideia. Não era a tua ideia. E aí você entende qual é o nível de comando que você tem com relação ao teu próprio, com relação ao como você vai se posicionar na sociedade que nós sabemos que ela tem esses elementos muito fortes de opressão no cargo das mulheres, né? Como é que você vai se posicionar? Como vítima ou como agente transformadora? Uhum. Só porque eu sou mulher, etc. Ou, olha só porque eu sou mulher, eu tenho a obrigação ou eu tenho a facilidade? Eu tenho, isso está vindo contra mim ou isso está rompendo o vaso em que eu achava que eu sou um jacarandá frondoso e eu estava aqui no vaso. O vaso eu tô batendo e ele não tá indo. Eu tô batendo ou eu bato, quebrou e eu entendi que eu tenho um jardim completo ao meu dispor. Então, muitas dificuldades que nós enquanto mulheres passamos pode ser grandes oportunidades de você entender qual o seu real valor e se posicionar de verdade no mundo. Às vezes a gente só precisa de alguém que nos ajude a limpar essas lentes de entendimento. Jenny, eu achei perfeito, porque você narrando esses perfis que nós podemos adotar, eu me vi várias etapas da minha vida, né? E eu tive um momento onde eu trabalhei em cima de um estatuto para uma grande associação, onde a maioria eram homens.
O estatuto foi feito por mim e pelo colega. E quando eu trouxe as minhas ideias, inclusive de palestras, eu não só fui invalidada, como roubaram a minha ideia e jogaram para publicação. A minha primeira, o primeiro efeito disso sobre mim realmente foi de injustiça, foi de sofrimento profundo, porque eu sabia o quanto eu tinha trabalhado em cima daquilo. E meu primeiro ato foi tentar mostrar para aquelas pessoas que, ei, a ideia é minha. Eu estou trazendo isso daqui, fui eu que trabalhei em cima. E o que que essas pessoas fizeram? Simplesmente juntaram homens com homens, me invalidaram e ninguém quis me ouvir, e eu fiquei justamente como a louca, né? Como a dramática. É só, meu, para que discutir isso? Então a minha reação foi de sair daquele local, porque eu entendi que se não vai adiantar a minha voz para poder me defender de uma ideia que é minha e ninguém quer ouvir, esse ambiente realmente ele não me serve. Eu não preciso estar num local onde as pessoas não estão nem aí para a verdade, como é que funciona, não se tem justiça. Não preciso estar nesse local. E optei por vou trabalhar sozinha, no meu formato, e hoje o que eu recebi de frutos com base nisso? Eu cresci por outra via, não precisei daquele grupo, hoje aquele grupo me procura, e eu sou bem clara em dizer, hoje, para vocês obterem a Carolina, é pago. E muito, É, né? porque você Então, reconhece. essa volta que a gente tem que dar. Não é ficar sofrendo, não é. Ok, passou a raiva, passou o sentimento de injustiça, xingou, colocou tudo pro ar, volta, né? Se reinventa, procura outros mares para poder remar, porque se a força está dentro de você, você vai conseguir remar em outras ondas também. E bora para frente. E aí a gente pode ver que não existe o certo e o errado, né, Carol? Existe o quê? Uma jornada que existem várias pessoas passando por o que nós estamos conversando agora, de repente um dos nossos espectadores está passando exatamente por esse problema. E aí ter esse entendimento que aquilo que a pessoa está sentindo não pode ser invalidado. Ela só tem que compreender como ela está reagindo ou como ela pode reagir àquela situação. E entender que sim, se tem valor. A voz dela tem valor, a ideia dela tem valor, ao passo de ser tão valiosa para outra pessoa querer roubá-la. Entende? Não que você agora, não, um monte de ideia e vou deixar todo mundo roubar. Não, não é isso. Mas é entender que a sua ideia teve valor, sim, ela foi roubada, ela foi utilizada, mas você, ao reconhecer que saiu daquele ambiente que não estava mais te nutrindo, estava deixando escapes, quando você se semeou novamente em outro local, você teve que romper barreiras, você teve que navegar nos mares, como você colocou, só que de olhos vendados e apenas sendo guiadas pelo teu próprio coração, de ter o entendimento para onde eu estou indo. Agora eu não sei nem para onde eu estou indo, mas eu sei que eu estou certa nisso, porque lá eu não quero ficar. E você procurou e você criou e você atraiu tudo que você tem hoje. Então nada é por acaso. Então hoje, se você puder olhar para trás, com a mulher adulta que você é agora, abraçada na tua criança interior, olhar para trás e falar: meninos, obrigada. Olha quem eu sou. Olha o que me tornei. Graças àquele que vocês fizeram o meu ego se romper e eu entender que eu poderia. Você poderia ter tomado outra decisão. Você poderia ter permanecido lá. E talvez hoje nem eu, nem ninguém conheceria a Carolina Pavão. Uhum. E é isso aí. Paca na bota. Jenny, eu vou trazer aqui. Eu tenho duas perguntas, uma de uma advogada e outra de uma engenheira mecânica, tá? Deixa eu até me situar aqui. Da advogada,
Ela pergunta como ela deve se portar diante de um homem que, durante a reunião, utiliza suas ideias ou teses de defesa como se fosse dele. Em um cenário como este, como eu devo me impor para que a pessoa me respeite e, ao mesmo tempo, demonstrar autoridade? Certo, certo. Isso vem bem em direção ao que a gente estava conversando, de saber que contra dados, né, contra dados e fatos, não há argumento. E todo dado, essa frase, anota essa frase, todo dado é dado para ser utilizado. Ou seja, a gente pode também utilizar durante esse momento em que ela está vendo a própria ideia, né? Aquilo tudo que ela desenhou ser utilizado por outra pessoa, ela pode utilizar da verdade e abrir explicitamente para todo mundo. Olha, fulano, lembra aquele dia que nós conversamos e que eu expus essa ideia para você? É muito bonito ver você se apropriando da ideia que eu lhe dei neste momento. Eu gostaria de saber como ela será executada e validada com os seus ideais, com a sua visão. Olha que elegância, né? Você abre para todo mundo que a ideia é sua, que compartilhou com ele num cafezinho e que ele está utilizando, e você provoca a discussão. Tá vendo que não tem sentimento? E para uma mulher, para nós mulheres, o fato de todo mundo, a mulher é muito sentimental, envolve sentimento em tudo. Não, nós somos, que bom que nós somos, porque a inteligência emocional é o que daqui em diante vai se precisar ainda mais. Inteligência emocional é você poder controlar as tuas emoções e praticá-las ao teu favor, enquanto esses fatos estão acontecendo aí. Porque a vontade de esmurrar, a vontade de gritar e sair chorando, raiva, e levantar a mesa, quebrar tudo e partir para outra, é enorme. A gente sabe que é. Mas olha que lindo, né? Você conseguir transformar tudo isso numa verdade a ser verbalizada e que não confronte diretamente, mas que solicite uma solução final para aquilo, né? Então você se posiciona de uma forma elegante, sugerindo que ele, então, por ter se apropriado inapropriadamente da sua ideia, que valide ela, então, com algumas ações. E que aí você, durante essa discussão, pode até continuar dizendo. Se ele colocar uma posição, você coloca outra. Por quê? Para quem é que você precisa provar? Você precisa provar isso para alguém. Você sabe que a sua ideia é sua. Mas no momento que a ideia está sendo apresentada por outra pessoa, sendo roubada, aí, você vai ter que apresentar isso para alguém. Quem é esse alguém? Lembra, sempre, quando você vai fazer uma negociação, saiba certeiramente quem é que assina a frase antiga, né? Mas que vale. Quem é que assina o cheque? Tá acontecendo essa negociação. Você quer provar para quem? Você quer provar para o cara que roubou? Você quer provar para os seus colegas de trabalho? Você quer roubar para o dono da empresa, a dona da empresa? Tu quer provar só para você mesmo? E aí você se pergunta, quão importante é eu provar isso para X? E aí você se posiciona, bom, é importante porque isso depende da promoção, eu vou elevar de cargo, essa ideia que ele roubou estaria me levando ao cargo, ou seja, sempre tem alguma coisa por trás disso. Então, eu posicionar no jogo de abro a mão, me posicione, confronto, verbalizo isso, é interessante saber, é interessante o que está por trás disso, qual é o benefício que você vai ter. E aí você se posiciona. Agora, elegância, controle de emoções e verbalização apenas de fatos é a tua principal ferramenta. Sempre. Em todos os posicionamentos. É a tua principal ferramenta. Para você mesmo. Perfeito, Jenny. A segunda pergunta ela é muito parecida, mas ela está bifurcada em duas. A primeira, ela é de uma engenheira mecânica que trabalha em uma empresa muito grande, uma multinacional, e ela também coloca que ela trabalha numa empresa onde a atividade é vista ainda como masculina, e como ela se dedica, cada vez mais ela vem ganhando espaço nos projetos e crescendo na empresa. Mas já houve momentos que pegaram a ideia dela e levaram para apresentação, né? Validaram por ser de um homem, bem como
daí aqui tem a bifurcação, bem como já apontou falhas aonde não a ouviram, né, falhas de projeto, mas quando a falha foi repetida por um homem, foi levada em consideração e fizeram alguma coisa, né? Então, como me impor diante disso sem parecer deselegante ou emocionada? Só que interessante, né? Eu acho que isso é o medo de todas nós, mulheres, né? Como é que a gente vai impor alguma coisa sem parecer deselegante e emocionada? A gente tem que entender o que está por trás disso, né? Quando o que está, nesse caso, vamos usar esse exemplo em específico. Nesse caso especial, por que ele quer fazer com que ela pareça emocionada, deselegante? Porque ele quer tirar a autoridade dela. Ele quer colocar numa posição de não saber lidar com as próprias emoções, como é que ela vai poder liderar esse projeto. Então, como é importante a gente falar ainda mais de inteligência emocional sobre isso, né? Porque nesse exato momento, onde o que precisou ser feito quando ela falou não foi feito, mas quando ele falou foi feito, é porque a mulher é detalhista demais, a mulher é empática demais, a mulher ela vê problema onde não tem, né? Vê pelinho, casca de ovo, ou a mulher tem um senso intuitivo e visionário que traz e que antecipa situações que os homens no posicionamento de líder, nesse caso em especial, não estou generalizando, a gente está respondendo uma pergunta, especial, ele não estava preparado, porque ele não imaginava que tal problema ou tal situação poderia acontecer. Só que quando ela falou, ele disse que não, porque ele não estava preparado. Mas quando ela falou, ele se preparou. Quando ele foi falar, o outro já tinha a resposta. Entende? Uhum. Acaba sendo delicado, mas é tão divertido quando a gente tem essas situações, porque se a gente parar e olhar e ir tirando, dissecando as camadas, né? Tá vendo que não foi nada contra ela diretamente, mas se ela se colocasse numa posição de vítima da situação, ela entenderia que isso era uma afronta contra a mulher. Em muitos casos, a gente acaba posicionando assim, porque de fato uns são, só que em outros a gente consegue entender. Tipo, olha só, é mais uma despreparação masculina na minha frente e eu, como mulher, tenho que resolver isso. Sim. Né? As mulheres, a gente acaba se colocando até numa posição de acabar sendo obrigada a entender os homens. Não, nós não somos obrigadas a entender isso, entende? A nossa conversa aqui é como você pode acabar entendendo para se libertar desses pesos que podem contaminar a sua vida. Essa situação, não sendo bem lidada, pode contaminar a vida das pessoas. A pessoa pode sim, a partir disso, ficar insegura, pode sim, a partir disso, entender que esse mundo, principalmente nesse ramo, eu quero, todo mundo diz que isso aí é só para homem, mas eu sou mulher e eu quero fazer. Antes disso, antes de sermos homens ou sermos mulheres, somos humanos com inteligência e que podemos desenvolver qualquer tipo de trabalho. E somos humanos com inteligência que podemos desenvolver. Agora, no momento que eu me coloco como mulher ou como homem, esse ambiente é mais masculino, tem um porquê que ele é mais masculino. Então, eu sou o agente de transformação. A partir de mim, esse ambiente que era mais masculino teve pitadas femininas que eu mesma tornei com o meu jeito de falar, com o meu jeito de me posicionar, que quando a gente fala de impor, a gente está pedindo uma posição. Eu estou me impondo, porque eu estou me importando com aquilo e eu quero dar voz a uma solução que deve ser ouvida. Não quiseram ouvir, quem foi que perdeu de verdade? Entende? Houve no processo, houve um atraso na negociação, houve um atraso até que o fato foi informado de novo. Entende? Então, é tão delicioso quando a gente vai tirando os véus, né? A gente vai tirando os véus.
isso, gente, é isso. E aí que se faz ainda mais importante a presença da mulher em cargos ainda maiores e de liderança, porque a mulher, ela tem, por natureza, né, pela energia feminina dela, ela tem por natureza essa compreensão quase que materna. E aí consegue ter uma visão de um todo para poder direcionar melhor, para poder não demitir quem deveria ser demitido, né? Uhum. Realocar a pessoa, porque aquela pessoa, agora eu entrei nessa situação porque eu lembrei de um fato que aconteceu com um cliente meu esse mês aqui no Rio Grande do Sul, por conta das enchentes, as coisas. Eu fiz muitos trabalhos nesse sentido, né? Então, muitos líderes, não, já vou demitir, porque é número, né? Vou demitir todo mundo, não está entrando dinheiro, já vou demitir 50% do quadro. Eu, segura a onda, respira, isso vai passar. Quando passar, você vai precisar contratar. Então, qual é a situação que a gente pode... Então, foi realocado alguns funcionários, foi aberto outros setores que não existiam antes, treinamentos de marketing interno, que não tinha uma equipe, quem gostava vem cá, a Jenny deu treinamento, a galera começou a usufruir, então, transformações foram acontecendo a partir disso, né? Então, por isso a importância de nós, enquanto mulheres, tomarmos cada vez mais posicionamento de liderança, ou principalmente posicionamento de conselheiras, de mentoras, de empresários que requerem, que precisam desse mindset feminino ao lado deles. Não necessariamente comandando as empresas, mas tendo uma visão direcionada e uma visão, a visão da mulher, Sim. né? A visão de ter respondido a Queria pergunta. agradecer aqui também a todas as pessoas, mas um especial aqui para Juliana, que também está no Rio Grande, que é daqui, para Olívia, que é de João Pessoa, para Caterine, que é aqui de Joinville também. Todas mulheres porretas que eu conheço na atuação de seus trabalhos também, que enfrentam, né, Olívia? Que enfrentam também algum certo machismo na hora das reuniões, né? Que está à frente de decisões diariamente e tem que ficar se provando diariamente que é ela que tem a caneta na mão, é ela que vai assinar, é ela que vai tomar a decisão. Então, fazer com que, né, locatários e locadores a respeitem, né? Então, assim, Olívia, a gente está aqui discutindo sobre isso mesmo. Ju, Caterine, mais uma turma aqui, gente. Suni, Melina, Rafael, Alquimista, Joyce, Adri, Camila também, poderosa, toda empoderada. Aos homens que também estão aqui nos assistindo, gente, muito obrigada. Se vocês discordarem de algo, pode deixar aqui também o comentário de vocês, a gente abre para discussão, né? Meninas, sempre que vocês tiverem algo a compartilhar, pode trazer aqui, vamos conversar sobre isso. O espaço também é de vocês, tá? E a gente está aqui tentando trazer um pouco da voz de vocês nessa live. Quero até que existam outras, porque tem N pontos que não vai dar para trazer todos aqui hoje. Mas eu quero agora, Jenny, passar para outro ponto que a gente sofre muito, que é justamente a questão da confusão que é feita quando a gente está atendendo, principalmente homens, e eles confundem o carisma, confundem a nossa vestimenta, com uma porta para que eles possam fazer comentários que não dizem respeito com a reunião. Ou até mesmo fechar contratos analisando outras situações que não são a nossa competência como profissional. Eu havia separado aqui como nós enfrentarmos comentários ou piadas sexistas, ter a nossa aparência julgada muito mais que as nossas habilidades e ter de adotar um estilo de liderança masculino para que a gente seja respeitada. O que a gente pode falar sobre isso, Jenny? Nossa, a gente pode escrever um livro, amiga. Um livro, porque olha só como é desconfortável, né? Você não poder ser você
na hora de fechar a reunião, porque você sabe que aquele cliente é aquele cara da piadinha, é aquele cara que vai falar alguma coisa, que vai vir com segundas ou terceiras intenções. E nesse sentido é bastante delicado porque existem pessoas carentes, existem pessoas extremamente carentes e que qualquer ato de gentileza, qualquer ato de generosidade pode ser confundida com a paquera, com estou te cantando ou com alguma coisa parecida. Então, dentro disso, o que eu gosto de dizer muito desde o início é a mais pura verdade. Diga a verdade, né? Já se posicione cortando mal pela raiz. Nesse momento, no primeiro momento que houver qualquer insinuação a respeito disso. Tá? Por várias vezes no meu comando, imagina, né? São 10 anos de Ideal 42, eu sempre risonho, sempre vamos fazer e acontecer e vai ser lindo, tarará, tarará. Naturalmente, em algumas ocasiões, surgiram esses comentários, essas investidas, né? E eu, muito prontamente, passando óleo de peroba na cara de pau, muito prontamente eu falei com todas as palavras, olha, isso aqui não é um encontro, nós não temos, né, nenhum tipo de conexão a respeito disso, e se você está achando assim, a gente já pode acabar a reunião agora, eu não tenho interesse nenhum. Pronto. É simplesmente, sendo direta assim. Ganhei grandes amigos por conta disso. Grandes amigos, admiradores, que justamente falaram, Jenny, você foi a primeira mulher que simplesmente ou não me deu fora, não falou a verdade, olha, o lance é o seguinte, nosso trabalho, a nossa conversa aqui, a nossa reunião aqui é profissional. Porque se eu quiser alguma coisa com você, eu vou chegar e vou dizer, olha, tô afim de você, vamos sair. E pronto, entende? Olha como é simples, é muito simples. Só que, obviamente, né, no dia a dia não parece ser tão simples assim. Você precisa se educar primeiro para se colocar numa posição de que você possa falar isso com naturalidade. Né? Então, você precisa primeiro fazer um trabalho dentro de você, primeiro entender mais sobre si, para que você não entenda que você possa se utilizar daquilo que está sendo, né, falado para você, possa ser uma porta de entrada para outros fechamentos de negócio. Então, realmente não é fácil fazer isso, mas é um primeiro posicionamento. Dizer abertamente, olha, não é assim, né, que a música toca, vamos virar aí o LP, vamos trocar o disco aí e retomar a nossa conversa para que a nossa sintonia possa começar. Esse é o primeiro ponto, o mais claro, o mais acertado. Agora, tem outras formas também, né? Tem outras formas também. Você conseguir entender que isso está acontecendo e aí levar a conversa para que se afaste de você e entender aí quais serão os elementos ou quais foram os elementos que indicaram que isso poderia estar conectado, porque a gente tem que entender que a conversa é uma conexão entre as pessoas, né? Então, se existe uma conexão, em algum ponto conectou, mas conectou por quê? Em que momento? Aí é um entendimento seu também. E o último entendimento, né, é simplesmente você, então, daqui a pouco até perder um negócio ou perder uma situação por se sentir desconfortável com aquilo, né? Você está, então, ali, ó, temos um comentário. Kat, na área da saúde é muito complicado essa questão de tratarmos bem o paciente e o mesmo confundir com outros olhos. E aí vem aquilo que a gente estava conversando. Imagina, você está na área da saúde e você tem um paciente. Eu tenho alguns laboratórios de diagnóstico clínico que eu faço atendimento e acontece muito, principalmente nas coletas domiciliares, né? As meninas vão fazer coletas domiciliares, então pode acontecer. É isso. A pessoa do outro lado, Kátia, ela está tão carente, no caso de enfermagem, no caso de médicos, a pessoa do outro lado, ela está tão carente de cuidados, está tão carente de se sentir segura, está tão carente que qualquer afetividade que você tenha, qualquer esboço emocional que você tenha com ela, porque você está agindo com compaixão com relação ao outro. Todas as pessoas, ainda mais pós-pandêmico, né? Nós estamos vivendo um momento que as pessoas elas querem ser ouvidas.
A carência de atenção está em níveis estratosféricos. Então, o quanto é difícil ser bonita, falar bem, se conectar facilmente com as pessoas e não sofrer assédio. Então, o assédio ele vai acontecer se você deixar que ele aconteça. Ah, Jenny, agora tu tocou no ponto. Não, então quer dizer que sou eu que deixo? Não, o que eu quero... Vamos lá, vamos deixar bem claro, bem aberto, bem transparente. O que eu quero dizer é, no momento em que você magneticamente interrompe qualquer conexão nesse nível de vibração, nesse nível de vibração, você consegue ter o controle de como vai ser o caminhar da conversa. O controle, pelo menos, teu. Se a outra parte não entender, você se posiciona para não se ferir, não se diminuir e muito menos perder qualquer tipo de negócio ou não fazer um atendimento completo. Entende? Você sabe que você não tem conexão nenhuma, que você não está afim, que não nada. Você sabe disso. Então se posiciona, dizendo, ou está havendo um breve ruído em nossa comunicação neste momento. Eu entendi que você levou alguns cases que nós conversamos aqui a um lado mais profissional e íntimo. E gostaria que nesse momento esse tipo de conexão se acabasse. Porque eu estou aqui com a minha, né? Os seus limites chegam até aqui nessa conversa. Daqui para frente a gente continua conversando o que é necessário conversar. E a outra pessoa, se tiver um mínimo de inteligência, ela vai entender que qualquer passo que ela der além daquilo pode ser considerado assédio sexual. Você tocou num ponto que eu passei semana passada, eu estava almoçando com um cliente e tinha um outro cliente numa situação meio de surto, por outras situações, e ele tentando falar comigo na hora do almoço, eu ouvindo, e de repente ele simplesmente soltou, porque eu quero encerrar o contrato de não sei quem, eu quero encerrar o contrato não sei o quê, e eu quero encerrar o contrato também com o jurídico, porque eu só estou recebendo problema, que não sei o quê. E eu, calma, respira. E nesse calma, respira, tentando acalmar ele, na lata ele me mandou, você tá namorando? Porque eu falei não sei o que com você na última reunião e você fugiu do assunto. E eu quero saber se você está namorando alguém. E eu fiquei, a minha primeira reação foi, não, ele não perguntou isso para mim, né? Eu vou desconversar. Então eu fingi que eu não ouvi, mudei o assunto e ele voltou naquilo. E aí eu tive que dizer, escuta, você precisa da minha opinião como advogada ou como qualquer pessoa que você queira conversar, porque eu tô aqui como sua advogada. Se esse assunto persistir, eu vou ter que desligar o telefone, porque o meu foco é a tua estabilidade para você tomar uma decisão. Eu não estou aqui abrindo portas para nada, para nenhum convite, principalmente para relatar a minha vida pessoal. Não tem nada a ver com isso. Ele ficou morrendo de vergonha, né? Pediu, encerrou logo a ligação, depois mandou uma mensagem pedindo desculpa e só escreveu, porque eu gosto muito de você. Deu muito obrigada, mas relacionamento profissional, né? Até porque alguns que lançam são pessoas que são casadas, que também têm namorados. Então, se você dá abertura, no final quem sai como ruim é você, né? Então, é sobre isso, é sobre o teu posicionamento. E aí, se a outra parte, como a gente falou, se a outra parte for minimamente inteligente, opa, só um pouquinho. Porque tentar a investida não é crime, né? E daqui a pouco, daqui a pouco, tu também estava afim, ambos eram solteiros, tá? Ambos eram solteiros, você também estava afim, fala, olha só, a gente pode conversar isso, só que não nesse papo, né? Não durante esse papo, porque aqui eu sou tua advogada. Mas, se você tivesse interesse, aí se continua num outro momento, entendeu? Aí é outra coisa. Nada impede, tá tudo bem. Quantos casamentos lindos aconteceram
dessa forma, né? De pessoas que eram colegas, de pessoas que se conheceram, enfim, e tá tudo certo. Daí a gente entra no papo de relacionamentos, que são outros 500, né? Mas no momento que você se posiciona e a outra parte, se a outra parte não entender ou continuar, isso está mostrando uma total fraqueza intelectual dela, né? Então, gente, é assim, ó, isso se chama, vai acontecer inúmeras vezes, cabe tudo a como você vai se comportando dentro disso. Você colocou limite, o limite não foi respeitado, aí tem um problema. Você colocou o limite, foi respeitado, nossa, que legal. A outra pessoa entendeu, tá tudo certo e que bacana. Se leve como um elogio, né? Se leve como um elogio, olha que legal, né? Tô bacana, tal, mas, né? Então, e sim, tem várias situações. Agora, sempre é a questão do teu posicionamento. Como é que você... E assim, ó, e a preservação dos teus sentimentos, a preservação total da tua condição emocional, para que você possa conseguir ir adiante em todas as discussões, sabe? Em todos os momentos. Imagina, se você é gentil com as pessoas e as pessoas, todo mundo quer casar contigo, então a gente ia ter o quê? Ia ter... assim. Jenny, no contrário senso, tá? Quando a gente precisa se impor, tem pessoas que nos leem como mandonas, como insensíveis, né? Ou como eu já ouvi de gracinha também, que me chamaram de homem de saia, né? Quando a gente precisa, às vezes, bater na mesa para ser ouvida. O que você acha sobre isso também? É muita sensibilidade ou as pessoas que não aceitam que a mulher também pode ter esse posicionamento, principalmente quando ela é desrespeitada e precisa ser ouvida sim? Sabe que isso vem em conexão com algo que eu ouvi esses dias também, de um cliente que eu gosto muito. E a gente estava conversando e tudo mais, e eu não sei do que rolou ali, a situação, tava ele, a esposa, os filhos e tal. Ele falou assim, não, mas não precisa se preocupar, a Jenny é homem. Eu ouvi aquilo assim, e eu, a Jenny é homem, por que a Jenny é homem? Por quê? As pessoas acabam confundindo isso, né? A Ah, preferência masculina e feminina não tem que dizer nada com homem e mulher, quer dizer, energia masculina e feminina. A energia masculina é uma energia provocativa, é uma energia de ação, né? É uma energia que vai adiante. A energia feminina é a receptiva, é aquela, né, que acolhe, que é mais sensível, que tem todo aquele envolvimento. Então, as pessoas acabam confundindo isso. E aí acabam achando, quem confunde, acaba achando que a mulher precisa se vestir de homem, ou estar posicionada, né, como homem para ser respeitada e não sei o quê. Essa é a mulher que mais precisa de reconhecer a feminilidade dela. Porque a gente não precisa ser homem, não precisa se vestir de homem para ter a nossa posição. Se nós mulheres entendêssemos o quão valioso é ser mulher, ser a porta do mundo, nós somos a porta do mundo. Qualquer coisa que for semeada em nós, né? Nós geramos filhos, nós geramos uma ideia sendo semeada em nós. Imagina aquela primeira situação lá que a gente estava falando das ideias, roubou a ideia. Cara, imagina se aquele cara lá dá uma ideia para essa mulher que já teve uma outra ideia. Aquilo lá ia multiplicar ainda mais. Então, esse momento que as pessoas te julgam por aparência, ou te julgam por comportamento, ou te criticam, isso fala muito mais sobre elas do que sobre você. Cabe você entender o que você está comprando de informação e validando na sua própria mente, né? Ali, ó, nós temos um comentário. Homem de saia é uma expressão que escuto muito, kkk. Às vezes, nós não entendem que a firmeza e a certeza em falar não tem que remeter à masculinidade. É isso aí, Bonete. É exatamente isso, entendeu? Mas por que remete? Porque falta esse conhecimento, no modo geral, né? A gente vai entender muito
mais sobre energias masculina, feminina. Normalmente as pessoas agora estão buscando um pouco mais sobre esses conhecimentos, mas até então o que a grande mídia de massa, né, o que todo mundo diz é que homem, mulher, mulher, e energia, isso aqui. Cara, as pessoas precisam ser educadas. Lives como as que a gente está conversando hoje, né? Outras lives devem ser abertas, outras conexões devem ser formadas para mostrar que você é, antes de tudo, você é você. Antes de tudo. Antes de generar, antes de gênero. Você é você. Se você tem uma posição mais, né, empoderada, mais mandona, mais eu vou fazer assim, isso é da tua personalidade, não é do teu gênero. É essa que é a diferença que as pessoas precisam compreender. Não é porque ela é a mulher mandona. Não, ela é um ser humano assertivo e sabe o que quer. E vai eficazes para conquistar aquilo que ela está querendo. Então, olhar a pessoa como ser humano antes de colocar o gênero é o que vai fazer a grande diferença em todo momento, né? Eu dando bronca no Israel aqui, eu falei, Israel, vai olhar teu WhatsApp. Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, Israel? A Carolina, ela não é mandona, ela é assertiva. E se ela te dizer que você tinha que olhar o WhatsApp, é porque você não respondeu a tempo algo que era muito importante. E ela fez um favor para você de fazer com que isso não se torne algo urgente. Porque urgente são coisas importantes que foram feitas, ou melhor, que não foram feitas no prazo efetivo. Então a gente está falando de fatos, né? De programação. Gente, todo mundo que ainda está aqui, muito obrigada. Ao Charles, eu vi que entrou ali também. Israel, grande parceiro, coautor aí do nosso livro. A Bruna, engenheira mecânica, futura engenheira mecânica aí também, que contribuiu com questionamentos com a sua vida, né? Que a Bruna, desde muito nova, tendo que exercer ali papel de liderança, né? E é uma pessoa também que eu admiro muito. Giovana, tem muita gente aqui que eu não conheço ainda, mas que eu já tenho que lhe agradecer a todos por estarem desde o início com a gente, entrando agora. É um assunto que ainda vai dar pano para manga, porque nós já estamos às 21 horas, excedendo o horário da live. E, Jenny, eu vou resumir com a última pergunta, mas já lhe faço o convite para a próxima live. Que a Ju, que também está nos assistindo, depois entrará em contato com você novamente. Muita coisa ficou para trás. Eu queria entrar no ponto sobre o silenciada em discussões importantes. Como que nós devemos pedir a voz, né? Pedir a voz, até mesmo às vezes numa reunião entre sócios, uma reunião de parceiros, que é necessário que todos sejam escutados, né? E às vezes nós estamos lá em sociedades com 3, 4 homens e uma mulher, né? Ou 2 homens e uma mulher. E aí fica aquele conluio e a mulher falando para o vento, né? Nesse posicionamento, o que, que a gente precisa fazer para ser ouvida quando nós somos minoria? Primeiro de o momento exato de falar. Para saber isso, não é a reunião foi marcada para amanhã às 2 horas e eu tenho um momento exato para falar. Você vai ser convidada a falar. E para que isso aconteça, você vai atingir todas as habilidades, competências que você precisa para ser ouvida. O que acontece? Muitas pessoas, e aí no caso de pessoas em geral, tá? Chegam em reuniões despreparadas. E se essa pessoa, por um acaso, for mulher, vai ser sim motivo para que as pessoas digam, olha só, não trouxe a ideia, ou não sei o quê. Então, o que você vai fazer antes?
Antes de qualquer reunião, você vai se mostrar ainda mais. E se mostrar como? Através dos seus resultados. Através de como você pode ser convidada para participar daquela mesa onde os principais fatores, as coisas mais importantes da empresa vão ser tratados. Mostrando que você tem capacidade de tomada de decisão. E isso não é 10 minutos antes da reunião acontecer. Isso é no seu dia a dia. É na tua forma de se expressar, é na tua forma de se comunicar, porque a comunicação não verbal fala muito mais do que a comunicação verbal, né? Então, no momento que você se tem como dona de si mesma e sabe que você pode fazer uma transformação na vida daquelas pessoas e principalmente nos rumos daquela empresa, você assume isso dentro de você. Não tem como você não ser ouvida. Então, a pergunta é como ser ouvida e considerada nessas mesas de negócio. Você vai se colocar na mesa de negócio antes da reunião ser marcada, entende? Você vai se posicionar de uma forma diferente. Como é que hoje se veste as mulheres que você mais admira? Você consegue modelar isso? Como é que falam as mulheres que você mais admira? Você consegue modelar isso? Como é que se portam as mulheres que já participam de coisas importantes e que você, por acaso, estava presente lá? Você consegue modelar isso? Você consegue modelar o teu eu do futuro que você tanto almeja para que a possibilidade de ser desconsiderada ou de não ser ouvida nem passa na sua cabeça? É nesse momento que você entende que o poder da autorresponsabilidade com relação a você e por você ser mulher e a gente entender que o mundo está, né? Existe uma grande massa aí que parece que está contra nós, a gente tem que trazer essa massa e surfar. A gente tem que entender que sim, eu sou mulher, sim, eu tenho ideias extraordinárias, sim, eu sei o resultado que vai dar e você vai ser muito... Eu ia xingar, não. Não vou... Você vai faltar com inteligência caso não me escute. Ou seja, coloca para o outro a responsabilidade de te escutar. E coloca para si a responsabilidade de te posicionar, de fazer a sua voz ser ouvida em qualquer momento. E não apenas em mais uma reunião de negócios, mas dentro da tua casa, dentro da universidade, dentro do teu trabalho, dentro do teu relacionamento com amigos, com marido, com filhos, com pais. Só que principalmente você se posicionar diante do espelho e olhar que aquela figura que está refletida ali merece amor, merece. Isso é que você sabe o seu valor e vai se colocar no seu lugar. Então aqui fica o convite. Coloque-se no seu lugar, mulher. No lugar de mulher, né? E sabe como conseguir isso. A partir de hoje, se você precisa mudar, essa é a hora. Aqui fica você. Se coloque no seu lugar e você vai descobrir um mundo incrível que está só te esperando. Jenny, para complementar e finalizar, alguns que estão aqui na live já ouviram falando isso. Não é uma frase minha, a gente escuta muito isso na internet, mas por mais que pareça clichê, não tem nada de clichê. Se você, mulher, não se enxergar como a tal, se você não se olhar no espelho e verificar a força que você tem, tudo que você já passou, tudo que você já alcançou pela tua própria luta, se olhar no espelho e se enxergar como uma mulher de valor, poderosa e com perdão também da palavra, a dona da porra toda, seja em casa, seja no seu negócio, não tem como as outras pessoas te enxergarem dessa forma. A responsabilidade pela imagem, pela tua imagem ante as pessoas é sua. Porque a outra pessoa que
te traz um elogio ou uma crítica sem te conhecer, é como a Jenny falou, é um problema dela. É a visão que ela tem com o olhar e com a experiência que ela tem sobre você. Você se conhece. Você se olha no espelho todo dia. Você se conhece como mulher, espiritualmente falando, profissionalmente falando. Então, enquanto você não se impõe, enquanto você não olha para você com amor, com carinho, com força, não espere que outras pessoas te olhem dessa forma. Agora, quando você se enxerga como um ser poderoso, que você é capaz de qualquer coisa, você passa a ser capaz de qualquer coisa. Isso não é clichê, isso é verdade, isso funciona e eu sou a prova viva disso, porque enquanto eu não me enxerguei como forte, com presença, eu não era enxergada assim. É o que eu costumo dizer, né? Idealize-se e realize. Gente, Jenny, tem muita coisa aqui, inclusive sugestões de temas maravilhosos que você trouxe, né? Gente, ideia não falta nessa mulher, tá? Eu convido vocês a entrarem no Instagram dela. Ela não é só um rosto bonito, ela realmente, ela é extremamente criativa. Não foi à toa que eu tive uma afinidade com ela. Eu vi essa mulher entrando no palco e eu falei assim, pô, que sacada que essa mulher teve. Ela parou a plateia inteira para entender o que ela ia explicar lá na frente. Foi aquele momento surpresa do evento. Então, assim, o que ela tem de ideia enquanto mulher, enquanto profissional, ela tem de marca, ela tem de tudo. Entrem, fuçem, porque até a cor que ela utiliza, tá? É música, é cor, é ideia para rios, perfeito. Eu tenho ela como realmente, eu sou admiradora do trabalho dela, falo isso para ela direto. Falo isso para o meu marqueteiro, que é o Cris. Quando eu vou querer falar alguma coisa, ó, gosto dessas cores, entra nesse perfil aqui, ó, é a Jenny. Então, Jenny, muito obrigada pelas tuas palavras, muito obrigada pela tua força em frente de todos esses negócios, de todos os projetos, tá? Segue lá, Evelyn, segue lá. A Evelyn é uma poderosa também, estava na frente uma época atrás de uma loja muito grande, né, que me deu grandes oportunidades também. Ela que comandava a porra toda lá. Então é uma poderosa também. Gente, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Jenny, mas antes de qualquer coisa, Jenny, novamente, obrigada por ter aceito o meu convite. Você foi muito desejada, tá? Gratidão, gratidão, minha linda. Nossa, é com muito amor, com muito carinho, respeito que eu recebo todas as suas palavras. Gratidão mesmo, você é uma pessoa maravilhosa. É como a nossa energia bateu tanto, é muito engraçado. Eu falo para as minhas próprias irmãs, né? A nossa energia bateu tanto que se você fosse minha irmã, não era tão a minha irmã, sabe? Gratidão mesmo pelas lindas palavras. Eu estou emocionada aqui. E eu quero entender mais sobre o que você precisar e sobre o que a galera que te segue, né? Pode mandar sugestões. Vamos abrir uma série, daqui a pouco a gente pode fazer uma série de lives, né? Só falando sobre isso, sobre outras questões. Porque realmente a minha missão aqui, o meu ideal a ser conquistado é fazer com que as pessoas entendam mais sobre si para poder entender mais seus negócios. E então se posicionar no mundo. E como é libertador quando a gente entende qual é o nosso posicionamento, qual é o nosso lugar, o que a gente pode fazer, o que a gente pode contribuir. Então, gratidão mais uma vez por abrir esse espaço aí no teu palco para conversar aí com todas as pessoas que participaram e as que vão assistir também depois. E sim, nós temos muitos ideais a serem cumpridos. E esse foi mais um check aqui na nossa lista de coisas boas a fazer. E tem muito mais coisa, muito mais coisa. Então, gratidão mais uma vez, lindona, tudo de bom para vocês todos que nos assistiram até agora. Um beijo no coração e se lembrem sempre, você tem o seu lugar, assuma o seu lugar, idealize-se, construa, tudo
tudo é possível no momento em que você decidir se posicionar. E você que é mulher, você nasceu uma mulher. Receba. Receba, Receba. receba. Nunca fiz isso, até porque cada uma vai estar na sua casa, mas eu vou pedir uma salva de palma de todas vocês. E Jenny, parabéns pra gente, porque ser mulher é difícil, mas é muito orgulho, muito orgulho. Eu tenho certeza que os nossos pais têm muito orgulho da gente. E nós temos muito orgulho de todos os nossos seguidores que constroem diariamente ali tudo que querem conquistar. Então, um beijo no coração de todas vocês. Gratidão mais uma vez, Carol. Tudo de bom. Gente, muito obrigada. Beijo em todas. Deixei ali o Instagram, tá? Da Jenny. Sigam ela. Tendo dúvidas, mandem no direct para a gente lançar uma próxima live. Obrigada a todo mundo que esteve aqui do início ao fim, do meio ao fim, do fim ao fim. Gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau.